Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 10 de novembro. Está começando o Senado Agora. A CPI que investiga o assassinato de jovens ouviu na noite desta segunda-feira relatos de representantes de ONGs que atuam na Baixada Fluminense, no Rio. Um representante da ONU também participou da audiência e apontou caminhos para a atuação do poder público. Fala aqui. E eu queria perguntar... Segundo a ONG Viva Rio, os índices de violência no Rio de Janeiro não são confiáveis. Em comunidades ainda dominadas pelo tráfico, há subnotificação de atos criminosos. Em média, 6.000 pessoas desaparecem no Rio de Janeiro todo ano. Sebastião conta que os sumiços muitas vezes estão relacionados à violência contra os jovens. Existe o cemitério clandestino na Baixada Fluminense. Existe cemitério clandestino em Belfor Roxo, existe cemitério clandestino em Nova Iguaçu, no quilômetro 32, existe cemitério clandestino em Mesquita e as pessoas são enterradas ali sem ninguém saber. Por isso tem crescido muito o número de pessoas desaparecidas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu conheço aquela realidade. Então, talvez seja o território no Brasil onde mais estejam sendo assassinados jovens. Seja aquele. No Rio, com certeza. E no Brasil é difícil ter algo como aquilo. O Wesley é jovem, negro e morador da Baixada Fluminense. Ele veio à CPI para expor a desigualdade que a juventude da periferia enfrenta. O que a gente não consegue entender é a ausência do poder público. O poder público é ausente numa educação. A educação é uma educação extremamente repressiva. As escolas hoje, no estado do Rio de Janeiro, parecem prisões. Elas nos formam ou para prisões ou para o mercado de trabalho, para ocuparmos os piores postos. E aí, quando a gente fala de jovem, a gente consegue identificar a juventude no Brasil. É aquela que ocupa os piores postos de trabalho e é aquela que mais morre. A Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente trouxe à CPI algumas sugestões. Precisamos sensibilizar os agentes de segurança a partir de revisão periódica de procedimentos e táticas. Parece que são elementos que levam à profunda exclusão. O parlamento, a sociedade, a universidade não dialoga, não avalia e não discute com os agentes de segurança seus procedimentos e táticas. A Unicef tem oficinas para jovens no Brasil há mais de 25 anos. Mário Volpe, que representa a instituição, alertou que prevenir a violência não é suficiente se não houver a criminalização dos autores. Precisamos atacar os agressores. O enfrentamento do homicídio contra adolescentes se implica numa política que tem como centro a proteção dos direitos humanos e a mudança radical da política de segurança pública. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia discute em audiência pública projeto que fixa princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas ou privadas. A Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de anteprojeto de Lei Geral do Desporto Brasileiro, tem reunião de trabalho. Projeto na Comissão de Educação cria o Dia Nacional de Combate à Tortura. A Comissão de Assuntos Econômicos também se reúne hoje, logo mais às 10 horas. Mais de 20 itens estão na pauta. Os destaques com o repórter Dante Ascioli. A proposta limita a dívida bruta da União a 4,4 vezes a receita corrente líquida e a dívida líquida a 2,2 vezes a RCL. O projeto estabelece um prazo de 15 anos para que essas metas sejam alcançadas. Até lá, deve valer uma regra de transição. Para o relator do projeto, o senador José Serra, a medida preenche um vazio legal que existe desde 2001, quando foram definidos os limites globais da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos municípios, estados e Distrito Federal. O projeto faz parte da Agenda Brasil e já foi aprovado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Também está na pauta um projeto que estabelece prazo de 45 dias para o cumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo bancário. A Comissão de Meio Ambiente realiza reunião deliberativa daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. 12 itens estão na pauta e devem ser analisados pelos senadores na reunião de hoje. Um dos projetos em análise altera o texto da lei que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental.
aprovada em 1999. Uma das mudanças estabelece que a interdependência entre o meio ambiente, os seres humanos e os animais deve ser levada em conta nessa modalidade de educação. Os senadores analisam também o projeto que determina a divulgação do PIB verde pelo mesmo órgão que faz o cálculo do Produto Interno Bruto nos moldes tradicionais. A metodologia ainda será discutida por pesquisadores e técnicos do governo e deve levar em conta o patrimônio ecológico nacional. Vai incorporar também o Índice de Riqueza Inclusiva, que foi padronizado pelas Nações Unidas durante a Rio+20 em 2012 e que avalia aspectos ambientais e sociais do desenvolvimento. 3 audiências públicas estão previstas para hoje à tarde. A partir das 2h30, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência debate a reforma da legislação referente ao setor. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, depois de examinar requerimentos, discute a violência sexual contra mulheres nas universidades brasileiras. E a Subcomissão de Acompanhamento do Setor de Mineração debate os minerais usados na construção civil. E 2 comissões mistas de medida provisória também vão se reunir hoje à tarde. A da MP 690, que aumenta tributos de algumas bebidas alcoólicas e de produtos eletrônicos, faz reunião para examinar o relatório. E a da MP 689, que obriga o servidor público licenciado ou afastado sem remuneração a continuar contribuindo para o regime previdenciário, debate o assunto em audiência pública. As 2 reuniões estão marcadas para começar às 2h30. A pedido do Senado, um grupo de juristas prepara sugestões para reduzir a burocracia no país. Uma das ideias para diminuir as montanhas de papel e facilitar a vida do cidadão foi apresentada nesta segunda-feira e deve tramitar como projeto de lei. Em outros países. O projeto da Comissão de Juristas determina a integração de todos os bancos de dados do governo. Municípios, estados e União ficam proibidos de exigir das pessoas e empresas cópias de documentos ou certidões que já tenham sido entregues ao poder público. Quando você se dirigiu ao balcão, dar seu nome e o seu documento de identidade, todos os demais dados, como se está kit com Receita Federal, se está kit com, se for uma empresa, abertura de empresa, se está kit com Corpo de Bombeiro, com todos esses alvarás outros são exigíveis hoje, são exigidos hoje, o poder público detentor das informações tem que dispor dessas informações quando precisar, não cobrar do cidadão. Outra ideia dos juristas é deixar mais claro um ponto da Constituição. É o artigo 37. Ele determina que a administração pública deve obedecer ao princípio da eficiência, mas não explica como. Pelo menos 27 senadores precisam adotar a ideia para que ela tramite como proposta de emenda à Constituição. Antes do fim deste mês, os brasileiros devem ter uma lei para garantir a todos o direito de resposta nos meios de comunicação. A presidente Dilma Rousseff tem até o dia 25 para sancionar ou vetar o projeto do Senado que regulamenta como o cidadão pode se defender de ofensas publicadas pela mídia. Desde que a lei de imprensa deixou de valer em 2009, o direito de resposta ficou prejudicado. Criou-se uma lacuna e sobre o direito de resposta do ofendido em relação aos veículos de comunicação. Não deixou de existir, mas precisava ser feito pelo caminho judicial. Por determinação da justiça em diversos casos em que a pessoa se sente atingida na sua honra, ou em qualquer outra circunstância. Com a lei aprovada pelo Senado, ficam estabelecidas regras e prazos para que o meio de comunicação veicule a resposta de quem se sentir caluniado. Pelo projeto, a pessoa que se sentir ofendida tem 60 dias para exigir espaço nos meios de comunicação como resposta ao conteúdo ofensivo. A resposta deve ser publicada em 7 dias. Caso contrário, o prejudicado pode recorrer à justiça para resolver o problema. O texto também exige que a resposta deve ter a mesma dimensão, duração, ser repetida a mesma quantidade de vezes e ter o mesmo alcance da matéria original. Caso contrário, é considerado inexistente. O artigo do projeto que gerou mais críticas dos meios de comunicação é o que determina que o ofendido pode responder pessoalmente ao conteúdo considerado calunioso. Ou seja, o veículo fica obrigado a publicar a resposta gravada ou escrita pela pessoa que recorrer à nova lei.
Nosso entender, isso causa um risco muito grande da pessoa não só fazer o seu direito de resposta, como se exceder e falar outras coisas e dar margem para novos direitos de respostas, réplicas e tréplicas, estendendo ainda mais essa questão. O autor do projeto explica que este ponto evita que o jornal, a TV ou o rádio interfira na resposta. É claro que o ofendido tem que dominar a sua própria resposta. E ele a fará, sendo o caso de áudio ou de vídeo, gravada. Essa gravação é submetida ao juiz e vai para o ar. Agora, as televisões querem dominar a resposta, para pôr, por exemplo, um locutor irônico debochando e fazendo pouco de uma resposta que a justiça mandou pôr no ar. Representantes dos meios de comunicação defendem que a presidente da República vete o artigo. Na dinâmica da comunicação, como ela é hoje, veloz, com técnicas sofisticadas, colocar o próprio interessado para exercer o direito de resposta é negativo e deve ser vetado. Eu espero que ele seja sancionado da maneira como ele está. Não é um projeto danoso para a liberdade de expressão, não é um projeto danoso pela democracia. Pelo contrário, ele garante outros olhares nesses espaços consolidados que são os veículos de comunicação. O presidente do Congresso marcou para o dia 17, às 7 da noite, uma sessão para análise de matérias vetadas pelo presidente Dilma Rousseff. Na pauta, itens polêmicos, como o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. Renan Calheiros também anunciou uma reunião com os líderes do Senado para definir as propostas a serem votadas nos próximos dias. Nós temos 2 medidas provisórias trancando a pauta, elas serão apreciadas na quarta-feira e nós tocaremos os outros projetos que são prioritários. Nós estamos aguardando matérias que são importantes, que estão tramitando na Câmara dos Deputados, a CPMF, a DRU e a repatriação. A repatriação, vocês lembram, ela trancou a pauta do último semestre legislativo. Mas houve uma exigência da Câmara para que ela fosse tramitar primeiro na Câmara. Nós estamos na expectativa de que a Câmara conclua a apreciação da repatriação. Se a Câmara não concluir, será o caso de nós conversarmos com os líderes para darmos prosseguimento à tramitação da matéria originária aqui na Casa. Logo mais às 11 horas, o Congresso Nacional realiza sessão solene para comemorar os 85 anos de criação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.